Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Pedro negou a Jesus apenas por uma questão de estratégia, tirando da cabeça dele que seria melhor fazer aquilo. Mas ele foi dos 12, o único que teve coragem de acompanhar Jesus. Então não foi por fraqueza. Às vezes essa ideia permeia a cabeça de cristãos, quase que igualando o que o Pedro fez negar a Jesus com o que o Judas fez trair a Jesus. Nem se compara uma coisa com a outra. Pedro era um dos discípulos, ele era escolhido pelo Senhor Jesus. Apenas ele ainda precisava, como nós, de ter o seu eu quebrado. E naquela situação, quando Jesus foi preso, o Pedro ficou confundido. Jesus tinha falado para adquirir uma espada. Eles já tinham duas ali. Certamente Pedro ficou com uma delas. Quando vieram prender a Jesus, Pedro atacou lá o homem, lá o Malco, servo do sumo sacerdote, no escuro. Meteu a espada para matar mesmo e enfiar no pescoço, mas a espada bateu em cima da orelha, pegando o osso da cabeça, que é osso, é mais duro, então não teve um dano maior, a não ser arrancar a orelha, e certamente alguns pedaços de pele, de carne ali, deve ter sangrado bastante, mas Jesus foi lá e curou o Malco, o servo do sumo sacerdote, e mandou que o Pedro botasse a espada na bainha. Então Pedro estava um pouco confuso com aquilo. Senhor, é para te defender ou não? Para ver as coisas acontecerem. E a partir dali, o Pedro ficou pensativo e seguiu a Jesus. Por onde levaram Jesus, o Pedro foi atrás, ele não queria perder. Quando levaram para dentro do palácio, assim se chamava a residência do sumo sacerdote, na verdade, o sumo sacerdote velho, o Anás, que era sogro do Caifás, o sumo sacerdote mais novo, colocado pelos romanos, ou os saduceus estavam bem com os romanos, então havia dois, o mais velho, o mais respeitado, que era sogro do mais novo, que era mais um administrador, operacionalizador da religião. Mas o Anás tinha que dar a palavra, e ele que estava arquitetando a maneira como matar a Jesus. E Jesus foi levado, então, por aquela turma de guardas dos sumos sacerdotes para dentro da casa, da residência do sacerdote, o sumo sacerdote Anás, o mais velho. E outras pessoas foram, mas era escuro, as pessoas não se viam com clareza. E o Pedro aproveitou para entrar também. O João Marcos, provavelmente o que estava com ele, o levou lá para dentro, mas uma criada na porta já o identificou. E Pedro, não querendo perder a oportunidade, disse que não conhecia Jesus. Uma mentirinha estratégica, não era medo nem que não queria saber de Jesus, nem pensar nisto. Ele estava querendo ver o que fariam com Jesus para ele poder decidir o que ele faria. Só que Deus estava nessa história toda, não era Pedro que iria fazer alguma coisa por Jesus. O próprio Jesus se entregou e o Pedro deve ter ficado arrasado, porque viu Jesus apanhando, batiam nele, davam pancadas, blasfemavam, e o Pedro não se aguentava com aquilo, ansioso por lutar, por defender a Jesus, mas Jesus sabia que precisava tomar aquele cálice amargo, passar por tudo aquilo. Então, a gente deve procurar entender isto. O Pedro, quando teve consciência do que ele tinha feito, foi uma mentirinha repetida.
ele mentiu 3 vezes que não conhecia a Jesus e saiu, então, muito triste por ter negado a Jesus. O próprio Jesus, a Bíblia diz que olhou lá de dentro, na direção de Pedro, e o Pedro entendeu que a palavra se cumpriu. O propósito de Deus em Jesus ter revelado aquilo é para que Pedro entendesse que não podia confiar na força dele, na capacidade dele, mas tinha que depender de Deus. E o eu dele, que ainda tinha muita coisa em pé, o Pedro, o eu dele queria agir, fazer alguma coisa, e o Senhor quis mostrar: ô Pedro, o seu eu é muito fraco, precisa ser quebrado. Por exemplo, essa noite mesmo você vai me negar. Não que você quer me deixar mais, porque o seu eu não tem capacidade de fazer mais do que isso. E o Pedro foi para um canto e chorou amargamente, mas não abandonou Jesus. Ele continuou esperando, acompanhando, vendo o que aconteceu e ficou aguardando o que ele teria que fazer também. Vamos entender essa lição. Não julguemos o Pedro, mas vamos aprender que qualquer um de nós, por mais firme que esteja, pode levar uma rasteira. 1 Coríntios 10, 12. Você que está em pé, tome cuidado, vigie para não cair, porque toda tentação vem no nível humano. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, mas, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos provê o livramento, de forma que possamos suportar. Mas quem está em pé tem que vigiar. Qualquer um de nós pode resvalar. Há momentos em que a gente perde a oportunidade. Tem uma pessoa do nosso lado, angustiada, nós estamos vendo isso, é para a gente falar de Jesus, mas a gente está tão cansado, pensativo, chateado, preocupado com outras coisas, que a gente perde aquela oportunidade. Depois você vai chorar como Pedro amargamente, porque perdeu aquela oportunidade. E às vezes ela se repetiu 3 vezes. A pessoa olha para você com aquele olhar de lágrimas, você diz: está na hora, eu preciso falar de Jesus, mas vira o rosto e não fala. Aí a 3ª vez a pessoa olha para você, sentado do seu lado no ônibus, por exemplo, olha para você carente, pedindo com o olhar dela que você fale de Jesus, mas você chateado, cansado ou preocupado com outras coisas, quer ver o seu celular, você não fala de Jesus. 3 vezes e depois você vai se arrepender amargamente, vai chorar por ter perdido a oportunidade. É mais ou menos isso. E Deus quer nos ensinar lições preciosas. Não é o nosso eu, não é a nossa força, não é a nossa capacidade que vai fazer alguma coisa. Não é pela nossa força, nem pelo dinheiro, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus em nós que alguma coisa vai ser feita. E às vezes, quando você menos espera, não é quando você se sente bem, quando você está forte, às vezes é quando você menos espera que Deus vai usar você. Creia nisto, aprenda lições que a Bíblia nos ensina com o Pedro, mas não julgue o Pedro, ele não foi covarde, não foi mesmo.